Olá, primeiro ano, tudo bom com vocês? Hoje, 14/8/2020, sexta-feira, estarei fazendo a correção dos exercícios referente à 14ª semana, tá? E a gente vai estar começando então com os exercícios da aula do dia 11/8, do livro da página 159, questão 28, tá? Bom, ele pede para você verificar quais das sentenças dadas correspondem à lei de uma função exponencial, né? Então, primeiro, a gente tem que entender o que é uma função exponencial. Toda função escrita como f de x igual a elevado a x pode ser uma função exponencial. Por que eu falo pode ser? Porque esse a, para ser uma função exponencial, esse a que nós sabemos que vai ser um número, ele tem que ser maior que zero, não é isso que a gente aprendeu? E além dele ser maior que zero, ele tem que ser também o que? Diferente de 1. Tá? Então não é qualquer número que você vai estar colocando aí na base dessa função exponencial, na base dessa potência, vamos pensar assim, que será uma função exponencial, tá? E outra coisa também que a gente tem que estar tomando muito cuidado, além da base, esse x, esse expoente, ele tem que ser sempre maior que zero, tá? Então ele não pode ser zero, não pode ser valores menores que zero, então tem que ser valores maiores que zero. Então, diante dessa explicação, fica claro para a gente o seguinte: a letra A, f de x é igual a 9 elevado a x. 9, o número 9, ele é maior que zero, né? Então, se ele é maior que zero, com certeza a letra A é uma função exponencial. Pensando da mesma forma, isso é maior que zero? Também é, né? Agora pensa comigo uma coisa, y elevado a x ao quadrado, isso aqui é uma função. Sim, é uma função, só que é uma função do segundo grau. Por que ela não é uma função exponencial? Primeiro, essa base aqui, ela é desconhecida. Como que eu posso afirmar, então, que ela é maior que zero e diferente de 1 se eu não conheço ela? Então, essa aqui não é função exponencial, é uma função polinomial do segundo grau ou função quadrática, né? 1 dividido por 5 é a base dessa função. O expoente é x, ótimo, então começamos bem, o expoente é x. 1/5, se você fizer 1/5 vai dar 0, alguma coisa, né? Então 0, alguma coisa também continua sendo maior que zero, né? Então também é uma função exponencial. Próxima questão, questão 29, tá? Referente aí à aula de matemática do dia 11/8. Dada a função exponencial f de x igual a 4 elevado a x, ele pede para você estar determinando cada situação dessa. Então vamos lá para a letra A. Ele quer que você determine quanto é f de zero. Então, cara, pensando aqui, ó, o que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que utilizar essa função como referência para estar calculando aí o que ele pede abaixo, né? Então, f de zero, se você perceber, esse zero aqui ele está entrando no lugar desse x, né? Então, significa que esse x a gente vai estar substituindo por quanto? Por zero. Como eu quero calcular 4 elevado a x, ou melhor, 4 elevado a zero, eu ponho então no lugar do x o zero. Então, qualquer potência cujo expoente é zero, dá 1. Então, quanto que é f de zero? Então, f de zero é igual a 1. B, você tem f de 3. Da mesma forma, 4 elevado a 3. Quanto que é 4 elevado a 3? 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. C, f de menos 1.
4 elevado a menos 1. Lembrando das aulas de potências com expoente inteiro. Como o expoente nesse caso ele é negativo, lembra que a gente, antes de tudo, é legal você colocar o 1 aqui de baixo para você lembrar disso. Olha, 4 sobre 1 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Lembra? O que a gente faz? A gente inverte a fração. Que fração? 4 sobre 1 invertida é 1 sobre 4. E eleva essa fração invertida, essa fraçãozinha invertida ao expoente agora com sinal positivo. Tá? Então, se era menos 1, agora você coloca 1 aqui. Então, ficou f de menos 1 é igual a 1 quarto elevado a 1. Quanto que é 1 quarto elevado a 1? 1 quarto, tá? Próxima questão de f de 1 meio. Então, aqui vai ficar 4 elevado a 1 meio. Lembra que quando nós estudamos também a questão de potência com expoente fracionário, o que a gente fazia? A gente transformava essa fração em um radical. Então, a gente fazia assim, ó, botava o 4, abria uma raiz, né? O que está em cima na fração é o numerador, vai ficar aqui em cima na potência, vai ser o expoente da potência, e o que está embaixo, que é o 2, passa a ser o índice, né? Como é raiz quadrada, nem há necessidade de você colocar um 2, né? Se você quiser colocar, não faz mal, mas se deixar sem também, tanto faz. Então, nós ficamos tendo f de 1 meio é igual a raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Por quê? De 4. 4 elevado a 1, 4. Raiz quadrada de 4, 2. F de menos meio. Agora vai mudar um pouquinho, né? Mudou o sinal. Será que vai mudar muita coisa aí? Vai mudar pouco, né? Do mesmo jeito, ó, você vai colocar o 4, só que agora o que está em cima, né? O que está em cima agora vai ser menos 1. O índice aqui continua sendo 2. Lembrando aí das aulas passadas, nós, como o expoente ele é negativo, você inverte a fração, então vai ficar 1 sobre 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 sobre 4. Então, conclusão aqui agora, olha só. F de menos meio, raiz quadrada de 1 quarto. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 4 é 2. Então, F de menos 1 meio é 1 meio. Próximo agora. F. Ele quer saber o valor de M tal que f de m seja 1. Bom, pelo que ele deu para a gente, a funçãozinha que ele forneceu para a gente foi f de x igual 4 elevado a x. Agora ele está falando de m, não é? Tal que f de m é igual a 1. Essa função aqui você pode mudar a hora que você quiser a incógnita dela. Você pode colocar a qualquer hora aqui um m aqui dentro, né? Aqui também pode ser um m. Ele está dizendo, ó, calcule o valor de m tal que f de m seja 1. Então, aonde for f de m, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que ele pediu lá, ó, 1. Então, ficou 4 elevado a m é igual a 1. Aí você vai pensar assim, ó, aqui a base é 1 e aqui a base é 4. Se aqui, né? Se aqui é 1 e aqui é 4 elevado a m, você está pensando assim, ó, 4 elevado a m, qual a única situação que 4 elevado a m dê 1? Pensa, bota um 2 aqui, 4 elevado a 2 dá 16. Se você colocar aqui um 3, 4 elevado a 3 dá 64. Se você colocar 1, 4 elevado a 1 dá 4, não dá 1. Qual que é o único número que, se nós substituirmos aqui em m, vai dar 1. 4 elevado a 0. Qualquer potência cujo expoente é 0, o resultado é 1. Então, m só pode ser quanto? Só pode ser 1. Essa é uma maneira de fazer direto.
Mas se você quiser fazer com cálculo também, você vai pensar, 1 é a mesma coisa que 4 elevado a 0, não é? Como você tem uma potência antes, uma potência depois da igualdade com a mesma base, o que a gente pode fazer? Pode cortar, né? Cortando isso aí, você vê que o m pode ser 0. Bom, o m então é 0. Só que aqui em cima eu me equivoquei, tá? Eu vou corrigir para vocês, tá bom? Então, qual o único valor que colocando para m, você consegue o valor de 1? Não é 1, né? Porque eu estou colocando 1 aqui, mas eu errei. Não é 4 elevado a 1, é 4 elevado a 0. Então, eu vou apagar aqui, vou consertar para vocês e vou colocar 0, tá? Desculpa aí. Então, vou apagar e vou estar colocando 0. Tá bom? Então, duas maneiras de resolver. Uma maneira direta, né, que a gente conseguiu ver isso, e a outra maneira com raciocínio matemático aí por continha. Bom, questão número 30, refere-se também à aula do dia 11/8, tá? Ele pede para vocês, cada gráfico abaixo representa uma função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x. Escreva no caderno a lei de formação de cada uma delas. Então, nós temos duas situaçõezinhas aí, né? O que eu quero, o que eu preciso que vocês se atentem é o seguinte. Para mim construir o gráfico de uma função exponencial como o gráfico de uma reta, né, nós precisamos ter no mínimo 2 pontos, tá? Se eu tenho 2 pontos conhecidos, eu consigo construir o gráfico da minha função exponencial. Então, primeira coisa, eu vou até no próprio slide, vou estar riscando aqui para vocês, eu vou chamar aqui na letra A, ponto A, 2 e 4, ponto A, 2 e 4, né? 2 para x e 4 para y. E o ponto B, 0 e 1, tá bom? Já na letra B, nós temos como ponto A 1 e 7. E como ponto B, desculpa o B que saiu todo desconfigurado aí, tá? E o ponto B, deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor pra gente. Deixa eu vir mais para cá um pouquinho. Então, nós temos o ponto A, vamos lá de novo, 1, ponto 1, né? Ponto e vírgula. Por que eu estou separando ponto e vírgula? Porque aqui eu tenho que o y é 0,7, porque senão ficaria 2 vírgulas, né? E temos também que o ponto B é 0 para x e 1 para y. Feito isso, nós vamos agora caminhar para a lei de formação de cada função. Ele disse para você o seguinte, que o tipo dessas funções é do tipo f de x igual a elevado a x. Então, significa que você pode ter outras formas de escrita de função exponencial, né? Ele afirmou para você que esse gráfico tem essa cara. Bom, já que ele afirmou isso para você, vamos usar o que ele deu. O que você vai fazer aqui agora? Você vai aplicar o ponto A e o ponto B dentro dessa função. Quando eu aplico o ponto A, eu vou ter a seguinte situação. Esse f de x, todo mundo sabe que isso aqui significa y. Então, eu tenho aqui, ó, não pode esquecer, a primeira coordenada de um par ordenado é o x e o segundo é o y. Então, aqui eu vou ter 4 igual a A elevado a x. E o nosso x é 2. Né? 4 é igual a A ao quadrado. Como eu quero só o valor de A, eu vou ter que aplicar a raiz de um lado e a raiz do outro lado. A raiz quadrada de 4
é 2 e a raiz quadrada de A ao quadrado é A. Essa resposta poderia ser tanto 2 quanto menos 2, né? Só que nós aprendemos, pela definição de função exponencial, que essa base ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Se eu utilizasse, por exemplo, A sendo menos 2, eu estaria contrariando aí, né, a lei de formação de uma função exponencial. Então, vou guardar aqui, vamos guardar que nós chegamos que o A é igual a 2 e vamos aplicar o outro ponto agora. Qual que é? Então, isso que eu acabei de fazer foi em relação ao ponto A, vou colocar aqui para a gente não se perder, né? E agora, eu vou até colocar uma barrinha para separar. E agora eu vou novamente utilizar a mesma funçãozinha e vamos aplicar agora para qual ponto? Para o ponto B. Vamos escrever esse ponto B aqui. 0 e 1. Então vai ficar o quê? F de x nós sabemos que é y, então vai ficar 1 é igual a A elevado a 0. A elevado a 0 é 1. Só que ficou estranho aqui uma coisa. Nós sabemos que em uma função exponencial, esse x jamais pode ser 0, né? Porque deixa de ser uma função exponencial. Então você vai desconsiderar essa parte aqui, porque não vai servir para a gente esse valor desse A. Tá? Então agora a gente vai reescrever nossa função, substituindo nela o único valor que satisfaz, né, a condição de existência de uma função exponencial. Então vai ficar 2, 2, que é o valor de A elevado a x. Então, essa seria então a lei, essa então seria a lei de formação de uma função exponencial, tá? Do nosso primeiro gráfico. Agora a gente vai partir para o segundo. Fazer a mesma coisa que você fez aí em cima, você vai fazer aqui embaixo. Separar isso aqui. Então vamos lá, vamos escrever a funçãozinha que ele nos fornece, f de x igual a x, a elevado a x. Primeiro, vamos usar o ponto A. Quem que é o ponto A? É 1.0,7. Vamos aplicar isso na função, então vai dar 0,7 é igual a A elevado a 1 de cara. Qualquer coisa elevado a 1, ela mesma, então A, né? Então saiu que A é igual a 0,7. Vamos guardar isso aqui. E vamos partir agora para o nosso pontinho B. Vamos escrever a funçãozinha aqui de novo. O nosso ponto B é 0, o nosso ponto B é 0 e 1. Estava achando que estava fazendo coisa errada, mas está certinho. O ponto B é 0 e 1. E o valor de y é 1 de novo, né? Então, 1 é igual a elevado novamente a 0. O A não pode estar elevado a 0. Então, novamente, isso não serve para a gente. Então, para fechar, vamos escrever a nossa função, a nossa lei da função. Então, vai ficar 0,7, que é o valor de A elevado a x. Pronto. Temos aí as duas leis de formação. Ok? Bom, a próxima questão refere-se à disciplina de matemática aplicada, né? O conteúdo que nós estamos estudando é sequências numéricas, atividade do dia 12/8. Determine o padrão ou regularidade. Então, copie no caderno e complete cada uma das sequências seguindo esse padrão. Bom, se você observar, da letra A até a letra F, são sequências numéricas que mantêm um determinado padrão. Umas mais simples e outras, às vezes, que não estão tão óbvias. Tá? Como, por exemplo, 3, 8, 13. Né? O que a gente consegue observar aí? 3, 8, 13. Está aumentando, não está? Será que tem uma regularidade aí nesse aumento? 3 veio para 8, 8 foi para 13. Isso aqui está aumentando de 5 em 5, não está? Então, vamos escrever aqui, então, ó,
o próximo, 28 com 5 vai dar quanto? 30 aí? Vai ficar aqui, ó, 33, depois... vamos fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo mudar a cor da caneta aqui para branco. Borracha, e vamos ver se a gente consegue escrever dentro desses quadradinhos aqui de branco, peraí. Então aqui vai dar, mas aqui vai ficar muito pequeno, não vai resolver não. Não vai dar não, vamos escrever na frente mesmo. Então, 33, depois, com mais 5, 38, com mais 5, 43, com mais 5, 48, ok? Aqui você percebe que está diminuindo, olha, 31, 27, 23, 19, 15, parece que é uma subtração. 31 para 27, 4, não foi? 27 para 23, tirou 4. 23 para 19 também, 19. Então, 15 menos 4. 15 menos 4, 11. Menos 4, 7. Menos 4, 3. Como só tem 3 quadradinhos para preencher, né? Agora aqui, vamos tentar entender. Olha, aqui já não está tão claro para nós. Ó. 1, depois passa 3, né? Depois passa 5, depois passa 9. Bom, se você somar 1 mais 1 mais 1, dá 3. Então, para chegar no 3, você teve que somar os 3 anteriores, para você ter o 3. Então, para chegar no 5, eu vou ter que somar os 3 números anteriores. 3 mais 1, 5. Então, para mim chegar nesse aqui, eu vou ter que somar os 3 números anteriores. 17, 9 e 5. Quanto que vai dar isso? 17, 9, 5, vai dar 31, né? Então, 31. Aí você pensa o seguinte, se dá 31, eu sei que para mim obter o próximo número, depois do 31, eu vou ter que somar os outros 3, né? Então, vai ser 31 mais 17 mais 9. Então, vai dar 57. Depois eu vou ter que somar o quê? Para ter o próximo número, os 3 anteriores. Quanto que dá 57 com 31 com 17? Vai dar 105. Se você observar, oi meu bem, vai lá na mamãe, papai tá dando aula agora, tá? Vai lá. Se você observar, nós vamos ter aqui a próxima sequência: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Então, como é que se daria essa sequência aqui? Se você pensar, bem diferente dessa de cima, né? Bem diferente. Então, 1, depois 2, 2, 3, 3, 3. Então, está aumentando, não está? Ó, o número 1 foi só ele. O número 2 apareceu 2 vezes, o número 3, 3 vezes, o número 4 tem que aparecer 4 vezes. Então, aqui vai ser 4, 4, depois o número 5, 5 vezes. Então, ficou, vamos ver quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fechou. 4, 4, 5, 5, 5, 5 e 5. Né? Bom, a próxima questão seria 2, 7, 9. Né? O que você consegue perceber aí? Se você perceber aqui, ó, parece que ela aumenta, né? Mas como é que poderia ser esse aumento dela? Ó, 2 e 7 somados dá 9, né?
Então, seria você somar os termos antecessores. 7 com 2, 9, 16 com 9, 25, 25 com 16, 41, 41 com 25 daria quanto? 66, né? Daria 66. Se você somar 66 mais 41, daria 107. Se você somar 107 com 66, daria 173. E aí nós fechamos a primeira, essa sequência, né? E agora aqui, olha, 1, 8, 27, 64, está aumentando também, mas será que é por uma soma? Se eu pegar 8 mais 1, não dá, né? Mas esses números aqui são números conhecidos, como por exemplo, se eu fizer 2 elevado a 0, dá 1, não dá? Se eu fizer 2 elevado a 3, dá os 8 também, né? Se eu fizer 2 elevado a 4, se eu fizer 2, já não vai dar, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, não dá. Então, o que a gente poderia pensar aqui? Se você pensasse de começar aumentando isso como 1 elevado a 3, vai dar 1, vai? Você pensar de 2 elevado a 3, vai dar 8. Olha, está indo de novo. Até aqui estávamos indo bem. Depois, se você colocar 3 elevado a 3, dá os 27. 4 elevado a 3 vai dar os 64. Então, nós entendemos. Então, a gente vai aumentar essa base de 1 em 1, né? Essa base ela vai estar crescendo de 1 em 1 e mantendo os expoentes cúbicos, né? Expoente 3. Então, agora eu já tenho, próximo meu vai ser 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Depois, 6 elevado a 3. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 200. É isso mesmo? 216, né? Então, fechou. Próxima questão. Também de matemática aplicada. Refere-se à aula do dia 12/8. Tá? Examine a sequência dos números quadrados perfeitos. Por que o nome de números quadrados perfeitos? Bom, quadrados perfeitos, lembrando aí lá de radiciação, né? São números que têm, né, raízes quadradas exatas. Então, se você aplicar a raiz quadrada em 1, 4, 9, 16, 25, são números que terão raízes quadradas exatas, né? Como raiz quadrada de 25 é 5, de 16 é 4, de 9 é 3, de 4 é 2 e de 1 é ele mesmo. Ele está pedindo para você, olha, escreva no seu caderno, né? Escreva no seu caderno a sequência dos 10 primeiros números quadrados perfeitos. É bem tranquilo. Vamos lá então começar? Eu sei que o primeiro é 1, depois 4, depois 9, 16. Vamos estão pegando aqui, né? Os que estão na frente nossa. 25. Depois do 25 seria qual, hein? Depois do 25 seria qual? 49? Mas tem um antes de 49. 36 agora, depois. Aí sim, né? 49. Depois 49, 81. Será que não tem antes, não? Tem, né? 64. Depois 81. 100. E aí vai, né? Esse aqui não tem fim, né? Só que aí ele pede pra gente os 10 primeiros. Vamos contar se deu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Então tá aí. Os 10 primeiros números quadrados perfeitos. Tá bom? Todos os números que possuem raízes quadradas exatas. Examine a sequência dos números triangulares. 1, 3, 6, 10 e 15. Por que o nome números triangulares? Bom, bem sugestivo, né? São números que vocês conseguem estar montando esses triângulos. E aí ele pede, escreva no caderno a sequência dos 10 primeiros. Escreva no caderno a sequência dos 10 primeiros números triangulares. Então vamos lá, vamos começar. Vamos copiar os que estão aí por enquanto, né? 1, 3, 6, 10, 15. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Triângulo 1, ele coloca ele aí aparecendo com um único pontinho, né? Então vamos colocar aqui 1. O triângulo 2, se você observar, um ponto com mais 2 pontinhos, não é? Que daria quantos pontinhos? 3. Deixa eu colocar 2 aqui, né? O triângulo 3, se você observar, seria a soma de 1, seria a soma de 2, mais a soma de quantos? Mais 3, né? Então daria 3, 5, 6. O do 4 seria do 1, do 2, do 3, mas também, como ele está referindo-se ao quarto, mais 4, né? Daria 10. Do 5 seria então 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, que daria quanto? 15. Bom, então acho que a gente conseguiu entender já, né? Então, 1, 3, 6, 10, 15. Como o próximo triângulo é o sexto triângulo, então eu vou somar 15 mais 6, que vai dar 21, né? Como o próximo é o sétimo, vou somar mais 7, que vai dar 28. Como o próximo é o oitavo, eu vou somar 28 mais 8, que vai dar 36. E assim sucessivamente, tá? Somar 9, que vai dar 45. E vou somar agora, para fechar, 45 mais 10, 55. Ok, pessoal? Bom, eu imagino que seja o último slide. Vamos conferir. É isso mesmo, é o último slide.